Os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso divergiram sobre esse ponto e bateram boca durante o debate. Eu gostaria aqui de reiterar, esse precedente é desastroso, com todo respeito à maioria formada. O Supremo, por maioria, entendeu que houve desrespeito à soberania popular, que houve desrespeito ao sistema representativo, e, como lembrou o ministro Flávio Dino, nós vamos manter 7 deputados federais que não foram eleitos. Eles não foram eleitos. Nós... foram eleitos pela regra que estava em vigor quando teve a eleição. Perdão, presidente. Nós todos aqui, por maioria, o plenário, sim, decidiu que eles não foram eleitos. Não, quando eles foram eleitos, estava em vigor essa regra. Ué, a única coisa... Você está retroagindo. Mas a regra que vigorava na época era essa. Presidente, essa é a opinião de Vossa Excelência. Claro. Duas coisas ali. Uma coisa foi o julgamento do mérito. E aí o Supremo entendeu que o cálculo das sobras eleitorais tem que ser outro, para ser constitucional no entendimento da Casa que interpreta a Constituição, né? Quando você tem divergências, recorre-se ao Supremo. É esse o entendimento. A outra coisa era a insegurança jurídica que isso iria causar, porque, de novo, nós teríamos uma decisão do Supremo que retroagiria, neste caso, com a perda de mandato de 7 deputados. Aí, vale lembrar alguns aspectos. Primeiro, essa eleição aconteceu nas regras que se entendia como justas e constitucionais. O pleito foi regido pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e pelos tribunais regionais eleitorais. Todas essas pessoas foram diplomadas, ou seja, seguindo todo o rito institucional de uma eleição. Se eu for derrubar o mandato de cada uma dessas pessoas hoje, eu acho que isso deve ter pesado na hora da modulação, porque o mérito foi vencido. A regra vai mudar na próxima eleição. Na modulação é que os ministros votaram, bom, mas isso vale a partir de quando? A partir de agora ou vale desde da última eleição? O entendimento é que vai valer só a partir da próxima eleição. Isso foi o resultado da modulação. O que o Supremo entendeu é que ele estava gerando mais insegurança jurídica. Por quê? Se eu vou anular o mandato desses parlamentares, eu tenho que anular todos os votos que eles, por exemplo, proferiram no plenário. Essa é a lógica. Se eu estou anulando tudo que é inconstitucional, tudo que aquilo surtiu efeito, e cada manifestação desses parlamentares teria de ser apagada da vida do Congresso Nacional, da vida política. Daí eu entendo que o Supremo teve bom senso nesse aspecto de dizer, olha, nós, a Justiça Eleitoral, nós, a Justiça Brasileira, reconhecíamos que a regra válida, que foi a defesa que fez o ministro Barroso, era essa. Então eles foram eleitos de acordo com o entendimento que se tinha à época. Se o Supremo passou a entender agora que isso não é constitucional, que a interpretação que se dava era equivocada, inconstitucional no entendimento do Supremo, tanto que ele mudou o entendimento, não faria sentido pegar e dizer assim, olha, nós somos o Supremo e somos o Tribunal Superior Eleitoral e o TRE, dependendo do dia. Não, foram o Supremo, o TSE e os TREs que diplomaram essas pessoas, que tinham entendimento constitucional. As cortes eleitorais, especialmente, eu digo o Supremo, porque esse era o entendimento. O Supremo não se manifestou à época. Daí nós vamos uma outra coisa que chama-se o tempo da justiça brasileira. Porque o Supremo faz uma meia-culpa nisso, inclusive. Se só julgou agora as sobras eleitorais, eu vou retroagir para prejudicar essas pessoas? Porque eu vou beneficiar quem? Beneficiar os que deveriam... Não, mas esse é um outro cálculo que vai ser feito. Tanto que não se tem ainda certamente quem seriam as pessoas que substituiriam esses parlamentares. Daí, entre o julgamento do mérito, que ficou estabelecido por uma maioria maior, e a modulação, que poderia gerar uma insegurança jurídica, o Supremo, que sim, tem gerado uma série de inseguranças jurídicas, isso é uma acusação que o Supremo está convivendo há muito tempo, preferiu preservar um mínimo de segurança jurídica nesse caso. Daí, a frase do Barroso, inclusive do ministro Barroso, que preside a corte, diante de um Alexandre de Moraes inconformado, até ríspido, em algum momento grosseiro, até... o que ele disse para o Barroso? Essa é a opinião do senhor. Claro que é a opinião do presidente. Todos os outros 10 têm opiniões, óbvio que vão ser... Ou seja, é uma mesmice, uma obviedade que disse ali o ministro Alexandre de Moraes, vencido na questão da modulação, embora tenha sido vencedor na questão do mérito. Não vejo como um precedente perigoso diante da realidade brasileira de inseguranças jurídicas vindas por decisões de ministros da Corte, de reinterpretação de questões constitucionais, de interpretação de lógica de liberdade de expressão, como a gente está vendo,
O Supremo preservou um mínimo de segurança jurídica. Neste caso, eu acho que a decisão da modulação foi feliz. A regra agora passa a ser outra. Tudo bem. Todo mundo que concorrer a um cargo na próxima eleição sabe que o cálculo das sobras eleitorais por decisão majoritária do Supremo é este agora. Ninguém pode reclamar a partir de agora. Mas retroagir, para mim, seria criar uma insegurança jurídica, ou seja, todo mundo que fosse eleito, diplomado, assumindo o cargo, eu estou deputado, não sei até quando, porque vai que o TSE mude o entendimento, vai que o Supremo julgue novamente. Então, eu acho que houve segurança jurídica.